Olá, boa noite. Muito boa noite. Boa noite aos notívagos. Boa noite. A proposta aqui é fazer uma leitura, tá? De um conto aqui curtinho. E o foco não sou eu, e sim vocês. Então, para vocês relaxarem, quem está com um pouco de dificuldade para dormir, quem sabe relaxa deitado na cama, apaga as luzes e consegue dar aquela descansada para conseguir continuar aí a semana, certo? Os 7 corvos. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos, todos meninos. Vivia suspirando por uma menina. Afinal, um dia, a mulher anunciou-lhe que estava mais uma vez esperando uma criança. No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a alegria deles, mas, ao mesmo tempo, ficaram muito preocupados, pois a recém-nascida era pequena e fraquinha e precisava ser batizada com urgência. Então o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte trazer água para o batismo. O menino foi correndo e atrás dele seus 6 irmãos. Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro. Na disputa, o cântaro caiu na água e desapareceu. Os meninos ficaram sem saber o que fazer. Em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse impaciente: Na certa, ficaram brincando e se esqueceram da vida. E cada vez mais angustiado, exclamou com raiva: Queria que todos eles se transformassem em corvos. Nem bem falou isso, ouviu um rufar de asas por cima de sua cabeça, e quando olhou, viu 7 corvos pretos, como carvão, passando a voar por cima da casa. Os pais fizeram de tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram. Ficaram tristíssimos com a perda dos 7 filhos, mas, de alguma forma, se consolaram com a filhinha, que logo ficou mais forte e foi crescendo, cada dia mais bonita. Passaram-se anos. A menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas falando dela. A menina é muito bonita, mas foi por culpa dela que os irmãos se desgraçaram. Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou-lhes se tinha irmãos e onde eles estavam. Os pais não puderam mais guardar segredo. Disseram que havia sido uma predestinação do céu, mas que o batismo dela fora inocente causa. A partir deste momento, não se passou um dia sem que a menina se culpasse pela perda dos irmãos, pensando no que fazer para salvá-los. Não tinha mais paz nem sossego. Um dia, ela fugiu de casa, decidida a encontrar os irmãos, onde quer que eles estivessem, nesse vasto mundo, custasse o que custasse. Levou consigo apenas um anel de seus pais,
como lembrança. Um pão grande, para que quando tivesse fome, um cantil também de água, para matar a sede quando tivesse sede, e um banquinho, para quando quisesse descansar. Foi andando, 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 se afastando cada vez mais. E assim chegou ao fim do mundo. Então foi falar com o sol, mas ele era assustador, quente demais e comia crianças. A menina fugiu e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mais fria que o gelo e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso mau: que cheirinho bom de carne humana! A menina se afastou correndo e foi falar com as estrelas. Encontrou-as sentadas, cada uma na sua cadeirinha. Todas elas foram bondosas e amáveis com ela. A estrela d'alva ficou em pé e lhe deu um ossinho de frango, dizendo: sem este ossinho, você não poderá abrir a montanha de cristal. E é na montanha de cristal que estão seus irmãos. A menina pegou o ossinho, embrulhou num pedaço de pano e de novo se pôs a andar. Andou, andou e afinal chegou na montanha de cristal. O portão estava fechado. Quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava vazio. Ela havia perdido o presente da estrela. E agora? O que fazer? Queria salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de cristal. Sem pensar muito, meteu o dedo indicador dentro do buraco da fechadura e girou, mas o portão continuou fechado. Então, pegou uma faca em sua trouxinha, cortou fora um pedaço do dedo mindinho, meteu o pedaço do dedo na fechadura e, felizmente, o portão se abriu. Assim que ela entrou, um anãozinho veio ao seu encontro. O que está procurando, minha menina? Procuro meus irmãos, os 7 corvos. Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante. Mas, se quiser esperar, entre e fique à vontade. Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou, trazendo a bebida e a comida dos corvos em 7 pratinhos e 7 copinhos. A menina comeu um bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o anel que trouxera dentro do último copinho. Nesse momento, ouviu-se um zunido e um bater de asas no ar. São os senhores corvos que vêm vindo, explicou o anãozinho. Eles entraram, fizeram logo comer e beber e se dirigiram para seus pratos e copos. Então, um disse para o outro: alguém comeu no meu prato, alguém bebeu no meu copo, e foi boca humana. E quando o 7º corvo acabou de beber a última gota de seu copo, o anel rolou até seu bico. Ele reconheceu o anel de seus pais e exclamou: queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui. Então estaremos salvos. Ao ouvir esse pedido, a menina, que estava atrás da porta, saiu e foi ao encontro deles. Imediatamente, os corvos recuperaram sua forma humana, abraçaram-se e se beijaram na maior alegria e muito felizes. Voltaram todos
para casa. E esse é o fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma pausa aqui nas imagens. Não consigo ver o chat aqui durante a leitura. Bem, não sei se vocês sabem, mas os contos dessa época, eles eram de várias nacionalidades e foram recolhidos pelos irmãos Grimm por toda a Alemanha. E então foram registrados. Então tem muitas histórias que elas são de vários lugares diferentes e elas são muito similares. Então é bastante comum que vocês possam ter ouvido alguma historinha parecida, ou terem lido quando eram crianças e tinha algum detalhe diferente ou uma quantidade de criaturas diferentes, ou enfim. Mas o ponto é, elas eram todas contadas em torno de fogueiras. Então, elas eram passadas de pai para filho, e o meu intuito aqui é trazer essa mesma ideia de contar uma história. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deem uma conferidazinha no canal de contos. Os contos que eu costumo narrar e contar são de diversas nacionalidades. Espero que todos tenham conseguido relaxar um pouco para ter uma boa noite de sono.